Não terminou ele de falar isso, a Carol entrou pela porta do quarto e falou: se você permitir, eu quero pregar hoje. O senhor falou comigo. Então, irmão, a gente só obedece. Amém? Pastor, você não vai pregar nas primeiras primícias que você realizou? Não, não tem problema, irmão. A gente fica escondidinho ali só recebendo, assim mesmo, tá? Tá bom? E a Carol vai trazer uma palavra muito forte, até porque Deus trouxe algumas confirmações, algumas experiências muito contundentes nesses dias com ela. E a palavra de hoje está sobre a vida dela e não sobre a minha. A gente tem que entender isso no mundo espiritual. Senão a gente não recebe aquilo que está para ser, né, liberado sobre as nossas vidas, tá bom? Boa noite a todos, paz, glória a Deus. Feche os teus olhos. Oh Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós não temos outra palavra nessa noite. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem liberado nesses dias. Obrigada até mesmo pelas lutas, pelas dificuldades, que nós sabemos que são nelas que nós crescemos. Muito obrigada, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Usa minha vida, Senhor. Eu sei que sem Ti eu nada sou. Que eu possa ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos nessa noite. Traz entendimento, graça a eles. E que a Tua palavra venha fluir, Senhor, neste lugar. Trazendo cura, trazendo entendimento para os Teus filhos, para que eles possam viver o Teu sobrenatural nesse ano de 2016, o ano da restituição. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem comigo lá em Mateus 4. Compartilhar algumas coisas que o Senhor fez essa semana. Alguns já sabem mais ou menos, né, o que tem acontecido, se não a maioria. Mas eu preciso compartilhar com os irmãos, com a igreja, tudo que o Senhor tem ministrado, tudo que o Senhor tem falado. E essa é uma noite, Senhor, eu estava em casa, estava com outro entendimento para essa palavra. E o Senhor chegando aqui, o Senhor foi confirmando, lá na oração, quando eu estava lá com a Lu, orando. E quando abriu o culto, a pastora Ivânia, né, falando sobre gratidão. E essa é uma noite, esse último dia de primícias, é uma noite de gratidão, não tem outra palavra. Amém? Quem passou esses 7 dias pode dizer o mesmo. É uma noite de gratidão. Gratidão. Gratidão eu tenho a agradecer pelo que Deus fez na minha vida. Você tem pelo que tudo que Deus ministrou, tudo que Deus cavucou aí dentro. Nós temos que agradecer pelo amor, pela fidelidade, pela misericórdia do Senhor. Lá em Mateus 4, no versículo 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, o Espírito Santo, tá? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Domingo passado, né, nossas primícias começaram na segunda, até hoje, domingo, 7 dias. E domingo passado eu não pude estar aqui, porque no sábado já tinha começado com sangramento. Então, por recomendação médica, eu tinha que fazer repouso. Não podia, né, tá andando, tinha que ficar quietinha. Então, domingo eu fiquei em casa. E como todo bom crente, domingo a gente não consegue ficar sem uma palavra, né? Todos os dias, mas o domingo é especial. Domingo à noite não dá para ficar. Então, já que eu não vou para o culto, eu vou sentar aqui no sofá, vou ligar a minha internet e vou procurar algum culto pela internet. E aí o André falou: Carol, né, eu estava até assistindo o programa da Lagoinha, porque a gente tem a rede super lá em casa, pega o canal. E aí o André até falou: Carol, acessa o site do Mevan, porque eles estão no mesmo espírito ali de primícias, né, e tal. Então, assiste o culto do Mevan. Amém, vou, né, seguir a orientação do meu marido. E quando eu comecei a assistir, começou o culto. Quem está na primeira fileira? Uma amiga minha, sentada ali assistindo o culto. Uma amiga minha, a pastora Patrícia Cabral. Vocês vão conhecer ela no retiro de carnaval. Até rimou.
ela vai estar no retiro de carnaval ministrando. É uma amiga minha, eu fiz amizade com ela esse ano. Uma pessoa maravilhosa, experiências com Deus poderosas e pessoa que vocês vão conhecer. E quando eu vi ela, eu lembrei de um sonho. Na hora, meu Deus, eu sonhei com ela. Aí eu parei tudo ali. Que sonho que a gente fica, né? Muitas vezes a gente esquece daquele sonho. Quando lembra, a gente quer lembrar dos detalhes, porque vai que Deus, né, ministrou algo naquele sonho. E procurei lembrar do sonho. E no sonho simplesmente eu chegava no Mevan e ela me recebia. E aí eu sentava com ela e eu ouvia a palavra com ela. E ali o sonho acabava. Que sonho é esse? Claro, ela me recebia no Mevan. Agora eu ligar aqui, ela está na primeira fileira, é porque essa palavra é para mim. Peguei caneta, papel e comecei a anotar tudo. E aí o apóstolo Luiz Hermínio começou a pregar. E ele começou a falar sobre deserto. Eu amei. Anotei tudo, legal. Mas a gente nunca pensa que a gente vai passar por um deserto. Né? Legal o deserto, a gente aprende, tal, anota tudo, né? Dá uma mensagem isso. Mas, quem sabe daqui a um tempo, não agora. E passou. Até o André chegou em casa, compartilhei a palavra com ele e tal. Segunda-feira, como eu estava com sangramento, fomos à obstetra, né? Estava numa gestação de 3 meses. A consulta era quarta, adiantei para segunda. Chegando lá, né, cheio de expectativa, falando para o médico, quem sabe seja uma infecção urinária, eu nunca tive, eu não sei como é que é, mas pode dar sangramento, e falando. Sentei na mesa para fazer ultrassom, na cadeira, né? E ainda perguntei, será que dá para ver o que é? Doida para saber o que era o bebê. E foi um dos dias mais difíceis. Porque quando ele colocou, quem passou por isso sabe. Quando ele colocou o aparelhinho ali para ver o que era o bebê, não tinha som. O formato dele já estava murchinho. E aí foi um silêncio. Eu vi o meu médico coçando a barba, tentando falar algo. Aí quando ele começou a falar, ele falou o embrião. Aí eu já sabia, não tem mais bebê. E ali assim, foi como se um castelo de sonhos fosse desmoronado. Porque tinha tanta palavra liberada sobre essa criança. Tinha tanto sonho. Eu já estava sonhando como é que eu ia fazer o quartinho. Já tinha ganhado roupinhas. Já tinha planejado o nome, se fosse menino ou menina. Já, uns dias atrás, eu falei para o André ainda, eu não vejo a hora de pegar no pezinho dele ou dela, de sentir a mão, de ver a banguelinha dele, porque eu acho tão lindo o bebezinho quando eles são banguelinhos ainda, de ouvir o choro. E foi bem difícil. Saí dali, chorei muito. Aí ele conversou com a gente, pediu pra gente pensar se ia fazer uma curetagem, se ia deixar, né, expelir o bebê, que ele era bem pequenininho. Chorei muito. Sentamos lá fora, eu e o André, chorando. E o André falou, Carol, né, glória a Deus, meu marido é muito calmo, muito manso. E ele não fica com o coração ingrato, Deus sabe todas as coisas. E eu falei, eu não estou com o coração ingrato, eu quero só entender por que Deus pediu esse bebê, por que tudo isso, por quê? E fui para casa, aí deitei na cama, olhei, o dia estava cinza, né, para variar, aqui em Brusque quase sempre cinza, tudo nublado. E eu fiquei, Senhor, por quê? Eu quero entender, Deus, eu não estou te questionando, tu sabe todas as coisas, eu só quero entender. Por que de tudo isso fazer eu sonhar e eu perder dessa maneira? E aí, o Senhor não falou comigo, mas o Senhor, meu coração lembrou da palavra de domingo, do deserto. Eu amei. E eu quis ler essa passagem, porque diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu entendi que foi uma permissão do Senhor eu passar por isso. E aí a gente se pergunta, mas para que deserto? Para que passar por isso? Deserto é lugar de treinamento. Deserto é lugar onde você vai se forjar. Você vai ser treinado para uma batalha. Irmãos, a gente
Quem dera, né? A gente fosse salvo, conhecesse Jesus só para garantir uma vaga no céu, e agora eu vou viver bem com a minha família. Pronto. Não. O Senhor nos chamou para uma batalha. O Senhor nos chamou para uma batalha. Nos chamou para ser salvos, sim, para alcançar a nossa família, para ter uma vida boa, mas o Senhor nos chamou para uma batalha. Nós precisamos batalhar para estabelecer o reino de Deus nessa terra. E para isso nós precisamos sim ser provados. Para isso nós precisamos sim passar pelo deserto. Porque dizer sim no momento que está fácil, é fácil, não é? Dinheiro no bolso, carro bom e confortável para vir para a igreja, para passear, para ir para a praia, para visitar a família. Todo mês indo poder numa loja comprar, né? A mulherada toda semana ir no salão de beleza. Os homens poder comprar tudo que a família quer, passear, é fácil. Ah, Deus, eis-me aqui, quero fazer a tua obra, quero estabelecer o teu reino, quero pregar a tua palavra. Tá tudo bem. Mas quando é um momento difícil, ali nós vamos provar para o Senhor se realmente nós estamos aqui para fazer o que Ele quer. Por isso é necessário o deserto. Por isso é necessário o tempo difícil. É preciso nós provarmos que nós realmente estamos dispostos a servir. A única maneira, preste bem atenção, a gente sempre fala, né? Deus está no controle. Deus está no controle. Mas a única maneira de nós reconhecermos que Jesus está no controle é quando Ele nos coloca numa situação em que nós não temos controle. Só dessa maneira. Fácil dizer que Jesus está no controle, mas eu tenho dinheiro sobrando na conta bancária. Mas quando eu não tenho nem para comer, aí eu sei que Jesus está no controle. O deserto não é o fim. O deserto é o começo. Amém? O que nos faz sair do deserto? Lembra da palavra? Quem estava aqui ontem? Pastor Casas. Oh, quase todo mundo. O que nos faz sair do deserto é a resposta que nós damos enquanto nós estamos no deserto. A gente fica só perguntando muitas vezes, né? Mas não, é a nossa resposta. Isso que vai fazer com que nós saiamos do deserto. E na minha cabeça, então, meu deserto era perder o bebê, que já foi terrível para mim. Enquanto na segunda-feira, né, soube que perdi o bebê, segunda-feira consegui internação, terça-feira fizemos a curetagem, 5 da tarde. E quando eu acordei da anestesia geral, a enfermeira da sala de recuperação, eu acordei com ela enxugando as minhas lágrimas. E ela dizia assim para mim: calma, mãe, tu é nova, tu vai ter mais filho. Mas para vocês verem a minha dor, mesmo anestesiada, mesmo dormindo, eu chorava, porque aquele bebê eu amava muito ele, muito. E para mim, então, aquilo já era um deserto, imagina? Não precisava mais, para mim já estava doendo demais. Mas quem define o deserto, o final do deserto, não sou eu. É Deus. É Deus. E entenda também que durante o deserto, se você for estudar um pouquinho a Bíblia, lá Moisés, quando esteve no deserto, Deus não falou com ele no momento que ele esteve no deserto. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ir para o deserto, Deus também não falou com ele durante esse deserto. E era tão engraçado que antes da curetagem eu pedia tanto para o Senhor: Senhor, me dá um sonho então, porque como eu estava muito em repouso, dormia muito, me dá um sonho, fala comigo, me conforta, me ajuda. Mas nada, eu acordava e nada de sonho, nada do Senhor falar. É o mais difícil, a gente passar pelo deserto e o Senhor não fala. E passou a curetagem, fui para casa quarta-feira, já no meu emocional detonada, triste, mas amém. Vou aguentar firme nesse deserto. Eu sei que é um momento de o Senhor me forjar,
é um momento de treinamento, eu vou aguentar firme, vou louvar o Senhor, não vou baixar a cabeça. O Senhor é a minha força, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele quer me treinar, porque eu sei que Ele tem algo maior para mim. Amém. E chegando em casa na quarta-feira, tive alta, com cólica, o médico falou que era normal. Passei a tarde dormindo, ainda efeito da anestesia. Chegou a noite, não pude vir para o culto, o pastor Gladson pregou. Fiquei em casa, aí eu contei a notícia para as meninas, eu não estava com elas, minha sogra trouxe, estava com muita saudade delas. A Letícia, quando soube da situação, quis ficar em casa comigo, ficou lá cuidando de mim. Mas eu tinha umas dores, eu não entendia, mas o médico falou que é normal, tudo bem. E quando deu 10h30 da noite, começou a doer, e eu, não tá normal, porque doía e parava. Doía e parava. Aí eu peguei o relógio. Como eu tenho 2 cesáreas, né? Mas a minha primeira filha eu quis parto normal, então eu entrei em trabalho de parto. Eu sei como é que é entrar em trabalho de parto. Não deu, porque não tinha dilatação, fiz cesariana. Então eu comecei, olha, isso aqui não é cólica, isso aqui é trabalho de parto, é uma contração. E aí eu comecei a contar no relógio, estava de 4 em 4 minutos, aquela dor. Quem que já teve parto normal aí? É inesquecível, né, irmãs? Eu acho que eu cheguei naqueles finalmente, porque no final, o André sabe, ele teve comigo quando eu fui ganhar a Sara, entrei em trabalho de parto, mas eu ficava quieta, eu não conseguia gritar. A minha dor era tanta que eu ficava quieta. Mas dessa vez a dor era tanta que eu urrava de dor. Eu não conseguia nem gritar, era muito grande. A minha sogra estava junto, eu chorava, eu me contorcia naquele sofá. Me contive enquanto as meninas estavam acordadas, aí ela levou elas para dormir. O André chegou, eu liguei para ele e falei, André, não está normal, me leva numa farmácia para tomar alguma coisa na veia, porque não está normal essa cólica. Ele chegou, eu fui para baixo do chuveiro para ver se passava e nada. Aí ele me carregou para o hospital, porque ele viu que eu estava me passando. Irmãos, eu não vou nem contar detalhes do que aconteceu, porque não são todos que gostam de ouvir isso, então vou preservar. Mas cheguei lá, não queriam me atender, hospital, né, uma bênção. E depois que eu desmaiei de dor, me atenderam. A enfermeira foi me ajudar. E aí ela viu algo que ela não quis me falar na hora. Ela chamou o médico, depois ela me contou que quando ela mexeu em mim para me ajudar a fazer força, ver se era coágulo, ela viu o feto lá dentro do meu ventre. Ou seja, o outro médico não fez nada. Me pergunta até agora o que ele fez, não fez nada. Então o médico chegou, ele viu que eu estava com muita dor, estava me passando já. O André foi fazer, nesse momento o André foi fazer a internação. E ele me propôs algo. E como eu estava com muita dor, eu tive que dizer sim. Ele perguntou para mim, olha, ou você passa a noite toda com essa dor, que eu sei que você não vai aguentar, ou a gente faz uma curetagem. Só que a gente não tem anestesista, então vai ser sem anestesia. E aí eu fui para a sala de parto. Ele fez a curetagem sem anestesia. Para vocês terem uma noção, aquela noite eu estava muito cansada. Dormi no hospital, mas eu dormia no máximo 5 minutos, porque de 5 em 5 minutos eu acordava apavorada do que eu tinha passado. Eu me lembrava das dores, tudo que eu estava sentindo. Eu acordava em pânico, achava que eu ia cair da maca, eu achava que iam mexer em mim. Foi uma noite terrível. E quando terminou, o médico, ele me mostrou o feto. Eu tive que ver ainda ele inteiro. Mas ele teve que fazer isso para provar que realmente não foi tirado nada. E o meu sentimento naquela hora, eu não tive ingratidão, não me dirigi a Deus, eu só fiquei indignada. Fiquei muito indignada. Acho que todo mundo ficaria, né? Eu saí de lá revoltada. Eu falei, eu fui violentada no meu físico, eu fui violentada no meu emocional. O que é isso? E fiquei muito braba e cheguei em casa braba e fui dormir e estava cansada e com dor. Eu tenho dores até agora, que assim embaixo da minha costela, da força, de tudo. E fiquei muito braba, muito indignada. Isso era na quinta-feira já.
Aí o André veio pro culto, eu não pude vir, não tinha como. E a minha mãe tá em Joinville. E por Deus eu não consegui contato com ela na madrugada, porque senão ela tinha vindo e não sei o que seria daquele médico. Mãe, né? Eu sou mãe também, eu viro onça pelas minhas filhas. Mas a minha mãe chorava. Quando ela ouviu minha voz, ela chorava. A minha avó, que está lá no Rio de Janeiro, chorava. Enfim. E o André veio pro culto quinta-feira. E eu fiquei em casa. Aí eu me acalmei. Falei, não, eu vou orar. Eu não posso ficar assim. E glória a Deus, meu marido em todo tempo, manso, calmo, dizendo, Carol, ora, não é assim, te acalma. E aí eu fui orar. E comecei a orar. E o Senhor, como eu falei, durante o deserto o Senhor não fala. E aí de novo, vou então assistir um culto, ouvir uma palavra. E aí, coloco nas primícias do Mevan de novo. E quem está lá falando? Luiz Hermínio. Testemunhei isso para ele essa semana. E ele de novo fala sobre deserto. 7 dias ele prega a mesma coisa para mim. Eu amei, Senhor. Aí o Senhor falou para mim, quem define o final do deserto não é você, sou eu. Isso faz parte do teu deserto. Eu amei, Senhor. Então eu estava decidida a fazer queixa do médico. Eu entendi que foi tudo permissão do Senhor. Então eu resolvi me calar e a justiça é o Senhor que vai fazer. E é Ele que permitiu tudo isso. Então eu tive que me submeter. Foi um tempo difícil? Foi, porque não foi só isso. Passou tudo isso. Eu tinha uma viagem marcada para amanhã. Para alguns pode ser, vai passear para o Rio de Janeiro. Não, irmãos, eu não ia passear. Eu ia ver meu pai. E me dói muito falar isso. Porque Deus restituiu o meu relacionamento com Ele ano passado. E eu amo tanto. Eu falo com Ele todos os dias. Eu tenho uma saudade imensa dele. E a gente teve que cancelar. Porque eu não vou ter condição de ir lá ver Ele. Então eu perdi minha viagem. Perdi o bebê. Eu passei por essa situação da curetagem. E ainda ontem eu tive uma enxaqueca, uma reação da anestesia, que doía até os ossos do meu rosto. Mas eu amei, Senhor. É um deserto, eu vou vencer. Eu vou vencer, porque o Senhor não quer pergunta, o Senhor quer resposta. Eu vou vencer. Eu vou sair desse deserto. Se o Espírito Santo me trouxe, eu preciso passar. E eu vou sair. E ontem eu vim para o culto, queria muito vir. Consegui vir. Estava com bastante dor, zonza, estava muito fraca. A Gi teve lá em casa, ela viu, eu estava transparente, não tinha cor. Eu perdi muito sangue. Glória a Deus pela maquiagem, né, irmãs? Vim com um batom bem vermelho ontem, para ninguém ficar com pena de mim. E vim. E ontem o Senhor falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando o Senhor fala, quer dizer que acabou o deserto. Amém? E ontem ali sentada, durante o louvor, o Senhor falou comigo. E o Senhor disse assim para mim: 2015 foi um ano muito bom para ti. Foi um ano que você encerrou fazendo um voto de gratidão. Foi um ano em que eu restituí o teu relacionamento com teu pai. Foi um ano que eu presenteei vocês com uma igreja. Eu digo que vocês foram presente. Alguns falam que a gente era louco de vir para cá. Alguns falam que a gente foi corajoso de assumir essa igreja. Eu digo não, a gente recebeu um presente. Porque eu amo demais essa igreja, esse povo. O povo que tem aqui é um povo muito abençoado, muito amado pelo Senhor. E o Senhor confiou nas nossas mãos. E eu digo que a gente foi muito abençoado. Foi um dos melhores anos da minha vida. E eu encerrei agradecendo. E Deus falou assim para mim: 2015 foi um ano muito bom. E você agradeceu muito. Por isso o diabo se apresentou diante de mim. Igual com Jó. O diabo chegou para mim e disse: ela está te agradecendo também? Olha o ano que ela teve.
Olha como o Senhor abençoou ela. Tira alguma coisa dela. Aí o Senhor me disse: eu permiti o diabo tocar na tua vida. Eu permiti ele tocar na tua vida, para ele ver que independente da circunstância, você vai continuar me agradecendo, porque eu conheço o teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor sabe que eu sou falha. Deus sabe, meu Deus, não tem glória nenhuma para mim, nenhuma. Glória toda para Ele. Ele que se rasgou naquela cruz por nós. Mas Ele sabe que Ele pode contar comigo. E tudo isso, eu acho, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que Deus permitiu tudo isso para mostrar para o diabo que ele não ia calar minha gratidão. Permitiu tudo isso para me forjar, para me treinar para algo maior. E ainda Ele usa tudo isso como um ato profético para a igreja, como o pastor Casas mesmo falou ontem, limpando o meu ventre da morte para trazer vida. Amém? E eu sou muito grata a Deus por poder ser um instrumento de Deus, um instrumento nas mãos dEle, para vidas, para pessoas. Eu sou muito grata ao Senhor. E o deserto acabou, viu? Lembra que ontem eu falei, Deus falou e acabou? Gente, eu estava esperando aquela enxaqueca ser durante uma semana, era muita dor. Hoje eu acordei sem dor. Hoje eu não tomei um remédio, nem para cólica, nem para dor de cabeça, para nada. Tô bem menos fraca, tô mais forte já, né? Sequelas do que aconteceu, tenho que me cuidar, mas eu estou bem, para a glória do Senhor. E alguns vêm, né, elogiar: meu Deus, pastora, que forte que você foi. Meu Deus, pastora, que corajosa. Sabe o que eu quero te falar? Eu sou uma pessoa que está lá em Êxodo. Vamos lá em Êxodo. Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, do 1 ao 6, diz assim: são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º sairá forro, ou seja, pode libertar ele, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, e a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Aqui é uma lei sobre os escravos da época. Está falando que o escravo, ele pode ser escravo durante 6 anos, depois disso ele tem que ser liberto. Mas o versículo 5 diz assim: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair a forro, não quero ser liberto, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, não sei como é que pronuncia, e ele o servirá para sempre. Eu sou essa escrava, a escrava da orelha furada. Você já ouviu essa história? Eu sou. Mereço nenhum elogio, nada. Assim como esse servo, no final que ele poderia ser liberto, ele chegou para o seu senhor e disse: não, eu quero continuar te servindo porque eu te amo demais. Um dia eu fiz essa oração. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma escrava da orelha furada. Eu quero te servir porque eu te amo. Então, que toda honra e toda glória seja para Ele. O que eu passei, hoje nós ceiamos, não é nada. Não é nada, nada comparado ao que o Senhor passou. O Senhor passou humilhação, o Senhor morreu por nós, Ele estava na sua glória, Ele se fez homem por nós. E se você um dia fez essa oração, nós temos esse costume, né? De levantar a mão,
Te louvarei, não importa as circunstâncias. Senhor, eu quero te servir o resto da minha vida. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Então tudo que você fala, tudo que você libera para o Senhor, Ele leva a sério. Muitas vezes a gente não entende as lutas que a gente passa, que nunca sai delas. Nunca sai. Porque nós não entendemos as alianças que nós já fizemos com o Senhor. E nós não entendemos a resposta que nós temos que dar a Ele. Mas é muito sofrimento. Mas eu não mereço isso. Por que tanta coisa? Você fez uma aliança com Deus. E se você, como eu, um dia fez essa aliança de ser um escravo da orelha furada, entenda, vão ter dias difíceis, vão. Mas a alegria de andar com Ele, de servi-lo, supera tudo. Queria convidar você para se colocar de pé. Queria convidar o grupo de louvor para se posicionar aqui. Luiz Hermínio, no primeiro dia, no domingo, ele falou algo que eu guardei comigo. Eu até compartilhei no WhatsApp, no grupo da igreja. Que quando Isaac nasceu, houve riso. Filho esperado. Mas quando ele deixou de mamar, houve um banquete. Houve um banquete. Então que nós possamos despertar nessa noite e amadurecer em Deus. Parar de choramingar pelas mesmas coisas. É um ano de restituição, um ano do novo do Senhor, glória a Deus. Mas que venhamos mudar os nossos posicionamentos também. E como essa noite é uma noite de gratidão, que nada venha roubar a gratidão dos teus lábios. Nada. Eu já fui reprovada em alguns desertos, porque eu abri a minha boca e murmurei. Porque eu abri a minha boca para questionar. O que Deus está fazendo? Como eu questionar a Deus? Mas errou, o médico errou. Deus está no controle. Ele quis. Seja forte. Seja forte, amadureça em Deus. Aguente firme. Passamos situações em que não tinha dinheiro para o pão no outro dia. A minha filha pedindo Nescau 2 dias. Não é fácil. Aguenta, segura. Passa pelo deserto, a vitória está chegando. Amém? Seja maduro no Senhor. Não seja aquele cristão, aquela pessoa que só quer as bênçãos, vem para a igreja, quer só a bênção ali, bonitinha na mão, e não quer entregar nada para Deus, não quer crescer em Deus, não. Mas nessa noite, que o Senhor te pede, não perca a adoração, não perca a gratidão dos teus lábios, de tudo que Deus fez esses dias. Amém? Feche os teus olhos. E aqueles que desejam fazer essa aliança com Deus, de assim como eu fiz um dia, se você já fez, mas hoje quer fazer com entendimento, de ser esse escravo, que por amor ao Senhor, vai entregar tudo, é a tua família, os teus filhos, tudo, e não perder a gratidão dos lábios, porque sabe a aliança que fez. Sabe a aliança que fez. Aleluia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
a ti, Jesus, o que o mundo dá. Eu deixo os pés na cruz por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua entrego meu